A paz de Cristo para todos. Quero ler com vocês, desta vez, Mateus capítulo 16 e o versículo 13 a seguir. Chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. A Igreja de Jesus. Qual igreja você pertence? Nós estamos tão voltados para a denominação que pertencemos e que nós nos orgulhamos de pertencer a uma denominação, ao invés de nos alegrarmos por pertencer à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é a Assembleia, Deus é Amor, a Universal, Batista, Presbiteriana, enfim, qualquer uma igreja evangélica. A Igreja de Cristo está inserida nesse contexto que eu disse. A Igreja de Cristo é muito mais do que uma placa. A Igreja de Cristo é um organismo vivo que pode ser encontrado na Assembleia de Deus, na Deus Amor, na Batista, enfim. Nós estamos inseridos nela, nessa denominação. Mas a Igreja de Cristo não é uma placa. Eu fico pensando, se Jesus estivesse aqui na terra como homem hoje, qual igreja ele frequentaria? Você quer saber qual igreja Jesus frequentaria? Talvez nenhuma ou todas. Nenhuma ou todas. Porque Jesus não está procurando uma denominação. Eu fico implicado com as pessoas que se orgulham em pertencer a uma denominação com um sistema organizacional ou uma organização, um sistema ministerial, a uma organização e não a organismo vivo. Jesus não estabeleceu instituição religiosa. Ele estabeleceu o reino de Deus, que é formado por aqueles que ouvem a sua palavra. Jesus não veio estabelecer título, nome. Então esse negócio de você, de nós dizer, eu tenho orgulho de pertencer a tal igreja, isso é bobagem. Não tem significado algum para Jesus. Você deve respeitar a instituição que você está ali inserido, congregado, orar a Deus, mas a ideia de orgulho, isso é muito ruim, isso causa divisão. E isso falado ainda em cima de um púlpito que está sendo um culto assistido ou culto prestado, sei lá, por várias pessoas que pertencem a outra denominação. Essa pessoa se sente mal ao ouvir essas palavras, porque parece que é mais importante, parece um partido político, que alguém diz, eu tenho orgulho de ser do PT, eu tenho a carteirinha do PMDB, do PDT, e daí? Isso no sistema político pode até ter algum significado dentro da organização, e que muitas vezes lutam entre si, guerreiam
mas isso não é conveniente no reino dos céus. Nós pertencemos, devemos pertencer à Igreja de Cristo. Precisamos de uma denominação no sentido de nos reunir. Não dá para estar em todas. Nós vamos nos adaptar melhor em um lugar do que no outro, não porque aquele lugar agrada mais a Deus ou não. Pertencemos a uma denominação porque é ali que nós congregamos, comungamos a nossa fé, ouvimos a palavra, participamos da liturgia, do culto. Mas a Igreja de Jesus não é isso. Nós somos a Igreja de Jesus. A placa é um lugar de reunião, é para distinguir sistemas. A placa distingue, separa. A placa é para dizer o lugar onde você está congregando especificamente, mas ela não tem uma relação com a igreja no sentido de organismo, mas sim como uma organização oficializada que ali reúne a Igreja de Jesus. E a Igreja de Jesus ela é formada pelos assembleanos, Batista, Deus e Amor, Brasil para Cristo, Quadrangular, enfim, uma infinidade de denominações. Mas nós percebemos hoje que, diretamente ou indiretamente, cada um quer puxar a sardinha para o seu prato, como que onde nós congregamos é mais importante do que o outro. E aí falei, eu tenho orgulho de ser pentecostal, eu tenho orgulho de pertencer à Assembleia, eu tenho 20 anos, 30 anos, 40 anos que pertenço à Assembleia e nunca saí. E daí, o que se torna importante? No sentido de organismo? Nada. Isso não é importante. Isso é importante no sentido de organização. Isso é importante no sentido humano ou ministerial, como uma instituição oficial que tem os seus dogmas, suas doutrinas, seus comportamentos visuais, externo, interno, mas não tem nenhum valor. Então, se tivermos que tiver orgulho, deve ser de pertencer à Igreja de Jesus. Porque tem gente que é assembleano, mas não é convertido. Tem gente que é da Deus e Amor, mas não é um verdadeiro crente. Tem pessoas que pertencem a Batista, mas não é transformado. Tem pessoas que é pentecostal, mas não se converteu ainda. Tem pessoas que é tão voltado para o sistema onde congrega, mas não encontrou a Cristo. Então nós precisamos pertencer à Igreja de Jesus, que é formada por todos aqueles que aceitarem a Ele como único e suficiente Salvador. Isso eu não quero dizer para você que as denominações é do homem, é do mundo, não. É que o sistema espiritual é diferente de organização. E algumas igrejas não passam de organização. Nela não se acredita nas manifestações de Deus, nelas não se acredita e nem acontece as maravilhas do Senhor, que foi um marco na igreja primitiva. Respeite a denominação onde você está, mas lembre-se bem que a igreja é constituída de pessoas e não de sistema estabelecido humanamente e ministerialmente. A igreja somos nós, eu e você, reunidos para adorar e servir a Deus. E não termos essa ideia preconceituosa, porque nós percebemos em muitas igrejas, principalmente nós pentecostais, um preconceito muito grande com as igrejas que não são pentecostais, ou até mesmo com igrejas pentecostais que têm um sistema diferente. Mas lá está a Igreja de Jesus. Na Assembleia de Deus do Belém, do Madureira, Batista, Quadrangular, Deus Amor, ali está um povo que faz parte da Igreja de Jesus. Então, por que essa divisão, meus irmãos? Por que essa briga ministerial? Por que essa discussão? É claro que nós sabemos que existem seitas heréticas que contradizem a palavra de Deus, mas não estou falando de seita herética, estou falando de igrejas evangélicas
que pregam a doutrina, a palavra, a santidade, que quer morar no céu. Então, nós não podemos ficar com a vida mesclada de conceitos espirituais misturado com sistemas e confundindo isso com a igreja de Jesus. Quando Jesus disse: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é a igreja universal, é a igreja que está em todo o mundo, é a igreja que tem parte dela na Assembleia, na Deus Amor, sei lá, em várias igrejas por aí, e não uma placa. Você não é mais importante e nem deve se orgulhar, você deve respeitar e ali obedecer a Deus, e ali guardar os mandamentos do Senhor, seguir os costumes estabelecidos, desde que não contradigam a palavra de Deus, e ali amar o seu irmão. Porque o dia que você muda de igreja, muda de estado, muda de cidade, talvez não tenha aquele sistema, aquela assembleia, aquela igreja, sei lá, evangélica, você congrega em outra. Porque é a igreja de Jesus. Não é o nome, não é o sistema que é a igreja de Jesus. Mas sim um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus. Vamos deixar com tanto preconceito, porque minha igreja é maior, minha igreja é a mais antiga. Primeiro, você não tem igreja. Jesus é que tem igreja. A igreja é de Jesus. Então, se juntasse todos os ministérios e perguntasse para Jesus qual ministério está mais próximo da vontade de Deus, possivelmente Jesus não responderia, se é que existe. Cada sistema, talvez tenha sua tendência para uma coisa e o outro noutra. Mas o que importa é estarmos esperando a volta de Jesus, somos salvos pela graça. Mas eu pergunto para você neste momento: qual igreja você pertence? Qual é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira é a igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus e ela não tem nome denominacional. Ela apenas é chamada a igreja de Jesus.